Em nosso estudo de hoje, a lição 10 do livro Irmão, e tem por título Escolha. Chamados e escolhidos não constituem expressões que se ajustam unicamente ao quadro das revelações vertidas do céu para a terra. Observamos-las no campo da experiência comum de vez que toda criatura é escolhida para expressar os elementos chamados por ela mesma a substancializar o centro da própria vida. Quem coleciona as labaredas da tentação é escolhido para inflamar o incêndio da angústia. Quem busca os espinhos da estrada é escolhido para guardar o espinheiro no coração. Quem anota desapontamentos e amarguras é escolhido para capitanear o desânimo. Quem se esforça por estudar e aprender é escolhido por guardar o conhecimento superior e transmiti-lo aos semelhantes. Quem se esmera no cumprimento das próprias obrigações é escolhido para representar a força do progresso. Quem busca estender as flores da bondade é escolhido para colher os frutos da simpatia. Serve à fraternidade e refletir-lhe-ás a glória imperecível. Exalta a fé pura e converter-se-ás em base de confiança. Teus mais íntimos pensamentos são ímãs vigorosos, trazendo-te ao roteiro as forças que procuras. Não te detenhas na riqueza, na tristeza, que te angariará desencanto, nem te confines à revolta, que te imergirá no coração nas correntes da indisciplina. Esquece todo o mal para que o bem te enobreça o caminho. Ouvides que o tempo infatigável dar-nos-á hoje e sempre o lugar que nos é próprio, porque a vida escolher-nos-á para a treva ou para a luz, segundo a nossa própria escolha. Uma frase que a gente pega aqui desse estudo de hoje, desse texto, para resumir tudo que a gente vai falar aqui, né? Os teus mais íntimos pensamentos são ímãs vigorosos. Como assim, ímãs vigorosos? E a gente vai lembrar mais uma vez que a comunicação entre os espíritos, ela se dá através do pensamento. Então, enquanto vocês estão vendo aqui a articulação da minha boca, o som da minha voz, se eu tivesse desencarnado, vocês não veriam e não ouviriam o som da minha voz também. O que acontece? Eu ia chegar perto de vocês e com o meu pensamento eu ia jogar um pensamento também para a mente de vocês. E vocês, muitas das vezes, sem saberem se aquele pensamento era originário de vocês ou veio de outro lugar, algumas vezes fica bem fácil da gente saber isso, porque tem pensamentos que a gente para fazer uma análise, a gente fica, eu não teria esse tipo de pensamento de jeito nenhum, de maneira originária. Mas algumas vezes não, algumas vezes a gente fica na dúvida, assim, para saber, né, de onde veio, se é meu mesmo, se não é. Eu sei que a partir do momento que eu abraço uma ideia, o meu pensamento se torna um imã vigoroso e que atrai para o meu lado espíritos também que estejam na mesma intenção, na mesma vibração, na mesma sintonia. O espírita usa muito esses nomes, né? Mas vamos entender por quê. Poxa, por que eu pensar numa determinada coisa chama a atenção dos espíritos? Por conta da natureza do nosso planeta ainda, que tem muita gente que não deveria estar aqui. A pessoa já desencarnou, a pessoa deveria ter ido embora, deveria ter progredido, ter ido para outro lugar, mas está aqui ainda apegado a alguém ou algum bem material, ou ainda com ideia de vingança por conta do que sofreu enquanto esteve aqui na carne, ou muitas vezes também por conta de alguns vícios da matéria, alguns vícios que desenvolveu. Então, a pessoa está aqui desencarnada, vivendo um momento de tormento para ela, porque muita coisa ela queria fazer aqui na carne, agora não está podendo fazer porque não tem o corpo físico. Então ela fica aqui nos observando, nos rodeando, como dizia Paulo de Tarso na carta aos Hebreus, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, eles estão prestando atenção em tudo que a gente faz. E se eu pensei numa determinada coisa, podem ter certeza, eu vou ter potências vitalizando aquilo que eu pensei. Aí o Emmanuel vem trazer 3 exemplos negativos, 3 exemplos positivos. Se eu estou colecionando labareda da tentação, eu vou ser escolhido para inflamar um incêndio da angústia. É claro,
eu vou começar a passar para as pessoas, divulgar aquilo que está sendo a minha tentação, e vou estar trazendo incêndio para um monte de gente também que vai achar que aquele comportamento é normal e de repente aquele comportamento vai ser motivo de queda daquela pessoa. Ah, se eu busquei o espinho da estrada, aquele que só quer ver o lado feio das coisas, eu vou ser escolhido para guardar o espinheiro no coração. A gente começa a pensar uma coisa negativa e vem aquele pensar, tem isso também, tem isso também, tem isso também, começa a te encher de coisas. Aí você vai falar, pô, mas eles estão fazendo isso por mal? Não, esses espíritos também estão vivendo nessa faixa. É sintonia, não é tão bom quando a gente está com pessoas que pensam igual a gente. Não é tão legal quando a gente faz uma reunião assim, não vou nem dizer reunião de família consanguínea, porque às vezes da nossa família consanguínea tem pessoas que não têm afinidade nenhuma. Mas às vezes a gente consegue sim reunir amigos que têm afinidade com a gente. Ele também, ele encontrou alguém com afinidade por conta do teu pensamento. E quem fica só anotando desapontamentos e amarguras, os críticos contumazes, também vão ter elementos para isso. Agora, se eu estou me esforçando por estudar e aprender, eu vou ser escolhido para guardar o conhecimento superior e transmiti-los aos semelhantes, aqueles mestres que estão do outro lado da vida, agora com intenção de construir alguma coisa, vão observar em mim uma intenção também construtiva e vão, opa, isso aqui eu posso utilizar como meu instrumento também. E começa a vir pela intuição aquilo que eles, se estivessem aqui encarnados, estariam fazendo, mas não estão fazendo porque estão do outro lado. Lá do outro lado, as pessoas instruem a eles mesmos desencarnados e conseguem instruir a nós encarnados através de nós encarnados mesmo, jogando pensamento, jogando a intuição deles. Depois ele fala, aquele que se esmera no cumprimento das próprias obrigações, ficando com a consciência tranquila, esse vai ser escolhido para representar a força do progresso, vai aparecendo aos poucos novas atividades, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Quem busca estender flores da bondade vai ser escolhido que é para colher os frutos da simpatia também. A gente começa a fazer a diferença na vida das pessoas e as pessoas começam a ficar gratas e também se interessar pelo nosso progresso. Aí o Emmanuel fala para a gente, serve a fraternidade e você vai começar a refletir a glória imperecível, mas tudo vai depender o quê? De escolhas que a gente vai fazer. E, na verdade, aqueles 3 primeiros exemplos negativos que a gente falou ainda há pouco, a gente ainda escolhe esses caminhos por desconhecimento da verdade, por uma imperfeição ainda muito grande que a gente traz dentro da gente. E quando a gente tem um conhecimento da verdade mesmo, aí vem aquele arrependimento natural pelo que você praticou, você pode até ficar um tempo espiando, até reparar o mal que você fez e seguir em frente. Mas o Emmanuel fala para a gente, exalta a fé pura e você vai se converter em base de confiança. Quando acontece com alguns amigos meus, você viu aquela crítica que fizeram à doutrina espírita? Você viu o que fulano falou? Eu falei, poxa, eu não vi, porque de todo o coração eu não consigo ter tempo mais para olhar essas críticas destrutivas, porque o material que eu tenho na mão é um material que está sendo tão útil para mim, é um material que está me ajudando tanto no meu processo aqui de reforma íntima, é um material que está me mostrando, sim, através da lei de causa e efeito, os efeitos que estão trazendo em mim são salutares. Eu não vou ter tempo mais para ficar vendo o que determinado membro religioso ou aquele que se revoltou com o espiritismo e abandonou o espiritismo. Não me interessa mesmo. O que me interessa é estudar esse tipo de assunto e olhar para dentro de mim e falar, peraí, tem coisas aqui que eu preciso mudar mesmo. Esquece todo o mal para que o bem te enobreça o caminho. E não também despreze, não ouvide o tempo infatigável que a gente tem hoje, né, e sempre, né, o lugar que nos é próprio, porque a vida ela vai escolher para a treva ou para a luz, segundo a minha própria escolha. Quando eu comecei a colocar isso aqui na cabeça, eu falei, é mesmo, gente, se eu começar a entrar agora numa de tristeza, parece que a tristeza vai sendo alimentada, vai sendo potencializada em mim, daqui a pouco eu estou transmitindo tristeza para os outros. Agora, quando começa a trazer otimismo, também acontece a mesma coisa, nós somos um imã poderoso. Agora, a escolha é de cada um vai fazer
o que quiser do seu livre-arbítrio. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.